Fala, galerinha do segundo ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 2 do livro de Sociologia. Correção aí do capítulo que tem como título Sociologia Clássica, tá? Este capítulo, os exercícios estão contidos na página 155 e 156. O esquema é aquele que vocês já conhecem. Eu vou fazer a leitura da questão aqui no meu livro, vou ler o que o gabarito de vocês traz aí na frente da telinha de vocês e eu vou comentar sobre o assunto, ok? Vamos lá, galera. Número 1, questão que traz aí: defina o conceito de senso comum e identifique a semelhança e a diferença entre senso comum e bom senso. Senso comum seria um conhecimento tácito, não profundamente refletido, que se tem no dia a dia. Seria assim um conjunto de conhecimentos adquiridos por tradição e por conhecimentos não refletidos e sedimentados. Tanto o senso comum quanto o bom senso são conhecimentos cujos fundamentos não estão exatamente demonstrados. Mas o conceito de bom senso pode ter o sentido atribuído pela escola escocesa de filosofia, segundo o qual, ainda que suas bases não possam ser demonstradas, o bom senso pode revelar verdades fundamentais de forma intuitiva e ajudar na resolução de problemas do dia a dia, por exemplo. Bom, o senso comum é um tema super importante para a sociologia. É aquilo ao qual a sociologia visa sair, fazer com que o ser saia, do senso comum, ou seja, desse pensamento que é tido no dia a dia, naquelas experimentações, no que ele ouviu falar, no que a família fala, ou seja, no que ele coloca como conhecimento tácito, que é um conhecimento aí do aprendizado do seu dia a dia, daquilo que não é refletido. Então, é o oposto da ideia do que a sociologia propõe, tá? Sendo assim, além do senso comum, nós temos a ideia de bom senso. A gente ouve essa palavra, bom senso, e acha que é uma coisa, mas para a sociologia, nessa esfera, o bom senso ele é quando nós demonstramos através de algumas bases desse senso comum, tá? Questões que podem ajudar a resolver problemas no nosso dia a dia. Ok? Então, o bom senso ele está ligado ao senso comum, porque quando se tem um bom senso, se tem um senso comum que contribui, de certa forma, a resolver as questões dos problemas do dia a dia. Mas nem sempre, pelo contrário, quase nunca, o senso comum ele é feito através de um bom senso. Ok? Número 2. A sociologia se constituiu como ciência em fins do século XIX, tratando-se, portanto, de uma jovem ciência. Como se pode distinguir o conhecimento sociológico do senso comum? O conhecimento sociológico pode ser considerado como resultado de uma reflexão crítica sobre a sociedade, através de uma metodologia de estudo rigorosa. Já o senso comum é um conhecimento espontâneo, podendo ser ingênuo ou apressado. Nesse sentido, a sociologia, como ciência da sociedade, contribui para que as pessoas possam questionar sua visão tradicional do mundo em que vivem, adquirindo instrumentos para a transformação deste mesmo mundo. Ou seja, como eu falei na questão anterior, o senso comum é algo ao qual a sociologia, o conhecimento sociológico, ele luta contra. O conhecimento sociológico faz com que a gente tenha uma possibilidade de criticar, de se pensar, de se refletir, tá? Sobre as questões que nos envolvem, sobre aquilo que a gente sempre teve muita facilidade, até sobre o nosso senso comum. Então, ele destrói alguns sensos comuns, ok? Número 3. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a questão. O gabarito. Número 3. Foi demais. O que as instituições sociais e qual sua relação? O que são as instituições sociais e qual sua relação com o processo de socialização? Socialização é o processo pelo qual as potencialidades humanas são desenvolvidas no meio social.
aquele processo ao qual todos nós passamos, ok? Processo de socialização. Já as instituições são partes mais ou menos essenciais da sociedade que estão presentes em quase todas elas, formando sua estrutura. As instituições sociais, então, formam as estruturas que existem na sociedade. As instituições sociais, como família, religião e Estado, também são aquelas que realizam os processos de socializações mais fundamentais. Então, são essas instituições sociais que estruturam a sociedade, que vão participar diretamente do processo de socialização, ao qual todos nós, seres humanos, dentro de uma sociedade, vamos estar aí participando, ok? Até o fim das nossas vidas. Número 4, pulando de página. O que é estratificação social? Exemplifique alguns dos critérios usados para defini-la. Estratificação social são as várias camadas sociais que compõem a sociedade. Karl Marx utiliza os critérios de posse dos meios de produção. Já Max Weber utiliza os conceitos de classe, renda e propriedade, estamento, prestígio e instrução social e partido, agenda política. Então, são duas visões diferentes que existem sobre a estratificação social. Estratificação social, então, nada mais é do que essas várias camadas sociais que existem dentro do que nós chamamos de sociedade, dessa união de indivíduos, dessa conjunção de indivíduos, ok? Número 5. O que é ideologia? Quais são os dois sentidos que Karl Marx dá para essa ideia? Ideologia, em geral, refere-se a uma série de conhecimentos supostamente fundamentados sobre a realidade, sobretudo a social. Em Marx, há dois sentidos. Ideologia como conhecimento falso em oposição ao conhecimento científico e ideologia como ideias das classes sociais dominantes que se apresentam como universais, mas que servem para mascarar seu domínio sobre as classes oprimidas. Esses dois sentidos de ideologia, a ideologia está ligado diretamente à ideia primordial da sociedade, tá? As várias ideias que existem, aos conhecimentos que existem dentro da sociedade, da realidade ao qual a pessoa vive. Então, ideologia, tá? Dentro de Karl Marx, são as formas mais interessantes que a gente entende a questão da ideologia, em dois sentidos, como ele coloca, ok? Um sentido mais fácil de se ouvir em Karl Marx, da ideologia, é o sentido ao qual ele fala que quando as classes dominantes, os donos dos meios de produção, eles colocam as suas ideias principais, tá, de humanidade se sobrepondo às ideias dos demais. Então, ideologia seria nada mais do que as ideias das classes dominantes em um sentido. No outro sentido, como ele coloca aí, tá, um conhecimento falso em oposição ao conhecimento científico. Número 6. Explique o conceito de tipo ideal e cite um exemplo. O tipo ideal é uma construção mental formada por exageração ou acentuação de um determinado conjunto de traços observáveis. Exemplo, o perfil de um aluno que passa no vestibular. Então, o tipo ideal é um conceito, primeiro, é um conceito que a gente tem que falar que é muito utilizado em Max Weber, tá? O conceito de tipo ideal é aquele exagero de várias vezes que você vê aquilo acontecer e fala, aquela forma ali é o que mais ocorre. Vamos pegar um exemplo. Ele dá o exemplo aí da pessoa do perfil que passa no vestibular, mas nós podemos utilizar um outro tipo de exemplo. O tipo ideal de um jogador de futebol, por exemplo, quando vai dar entrevista. Então, o tipo ideal seria a forma do jogador que mais vezes ocorre ali para dar entrevistas, entendeu? Então, graças a Deus, Deus me fez ter a sorte de estar aqui e fazer esse gol, enfim. Ele sempre fala dessa mesma maneira, ok? Número 7. Para Fernando José Martins, no fenômeno contemporâneo das ocupações das escolas, os estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores condições nas escolas do Rio de Janeiro, ou contra gestões privadas nas escolas em Goiás, o passe livre e aumento da merenda no Ceará,
ou no caso paranaense sobre a reforma do ensino médio, que subtrai a obrigatoriedade de elementos curriculares fundamentais. Avaliando o movimento das ocupações a partir do conceito de ação social em Weber, pode-se afirmar que o tipo de ação social prevalecente é... A resposta correta é a questão B, a ação racional em relação aos fins, ou seja, as pessoas que tiveram individualmente essa ação, elas raciocinaram, elas pensaram e tiveram um objetivo. O objetivo seria, então, um objetivo educacional, acadêmico. O texto aí do número 7 traz: o texto base da questão afirma que os estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores condições de escolas no Rio de Janeiro, ou contra a gestão. Ou seja, fica claro que o tipo ideal que melhor se relaciona ao sentido das ações sociais weberianas praticadas pelos estudantes é a ação racional em relação aos fins, pois os estudantes planejaram ações visando a alcançar resultados que importavam a eles, ou seja, o que mais apareceu acontecendo ali naquela situação, tipo ideal. Ok? Número 8, para a gente finalizar. O nome positivismo tem sua origem no adjetivo positivo, que significa certo, seguro, definitivo. Como escola filosófica, derivou do cientificismo, isto é, da crença no poder dominante e absoluto da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de lei, que seriam a base da regulamentação da vida do homem, da natureza do próprio universo. Com esse conhecimento, pretendia-se substituir as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum por meio das quais, até então, o homem explicaria a realidade e sua participação nela. Sobre o positivismo, assinale a alternativa correta. A questão correta é a questão de letra A. O positivismo, teoria criada por Auguste Comte, pregava a cientificização do pensamento e do estudo humano, visando a obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. O positivismo foi uma teoria desenvolvida por Auguste Comte, filósofo francês herdeiro do Iluminismo. Tal teoria tinha como objetivo criar uma explicação teleológica do mundo a partir da cientificização e da racionalização do conhecimento humano, bem como defender a ação do ser humano sobre a natureza, ou seja, o homem pode agir sobre a natureza para buscar, a partir daí, uma harmonia entre as pessoas, buscar uma ordem, buscar um progresso, que inclusive é o lema da nossa bandeira, que é um lema positivista. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham feito os exercícios. Agora vamos para o capítulo 3 do livro de vocês, então vejam as videoaulas. Se tiverem algumas dúvidas, podem me procurar, me mandem mensagem e a gente troca essa ideia para estar sanando qualquer dúvida que tenha, ok? Um grande beijo, um grande abraço a todos e todas, fiquem em paz e até a próxima.